igreja. Como já disseram, né? Como já disseram, os sermões desse ano serão sobre. O tema dos sermões será Formando Heróis, Transformando Gerações. E todas as pregações serão temas de superpoder. Dessa vez será o superpoder da força. Aqui, todos, pelo que alguns disseram aqui, esperavam ter um poder quando eram pequenos. E o superpoder da força também é bem conhecido. O superpoder da força é um que podemos ser algo semelhante aqui na Terra, com o homem, com o título de o homem mais forte do mundo. Quem ostenta esse título é o polonês Mariusz Pudzianowski. Nome bem difícil. Mas atualmente ele é com 45 anos, 1,85 m de altura, pesa 142 quilos. E ele conquistou esse título 5 vezes. E os maiores pesos levantados por ele em cada categoria são: no agachamento são 380 quilos, no supino são 290 quilos e no levantamento terra 415. Bem, acredito que algumas pessoas aqui, assim como eu, não entendem muito sobre fisiculturismo. Mas só pelas suas medidas dos números, já podem imaginar que é muito pesado. É impressionante como, às vezes, como ele pode quase levantar 3 vezes o seu quilo. E quando falamos em força, nós podemos lembrar de um personagem da Bíblia que também ostenta esse título. Como também já foi dito, exatamente, Sansão foi o personagem que ostentava esse título. Vamos abrir a Bíblia em Juízes 13. 13, 24. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia por estar aqui compartilhando a tua palavra, meu Deus, com pessoas. Querido Deus, por favor, que se eu abençoe essa pregação, eu possa dizer as tuas palavras, mas não as minhas. Meu Deus, por favor, abençoe cada um de nós, mas que possamos entender a tua palavra hoje e que possamos ser abençoados pelo Senhor. Querido Deus, por favor, abençoe cada um de nós, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.
nasceu, ele se chamou Sansão. O Senhor abençoou enquanto ele crescia. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava com Mané, Dan, entre Zorá e Estanol. Muitos aqui já conhecem a história de Sansão, mas para dar um pequeno resumo, Sansão era um homem que foi escolhido por Deus. A sua mãe era estéril, mas mesmo assim ela conseguiu dar a luz ao filho. Ela recebeu a mensagem de um anjo dizendo que aquele era escolhido por Deus. Ele se chamaria Sansão e nunca cortaria os cabelos. Ele seria lá para servir o Senhor e defender o povo de Deus contra os israelitas, contra os filisteus. Quando Sansão nasceu e cresceu, sendo instruído pelos seus pais, a sempre fazer aquilo que Deus mandasse. Ele continuou crescendo e sempre teve uma força muito maior do que as pessoas comuns de sua idade. Então, Sansão começou a passar por diferentes problemas que começaram a aumentar seus problemas com os filisteus. A partir de certa idade, ele começou a guerrear, tendo contra os filisteus. Mas Sansão não era uma pessoa tão correta. Sansão não era uma pessoa muito correta quanto deveria. Ele mesmo tendo uma grande força e sendo uma criança que ele, em seu próprio nascimento, foi uma bênção de Deus, ele fazia muitas coisas erradas. Ele brincava com seus meninos, se envolvia com as pessoas erradas e fazia muitas coisas que Deus não aprovava. A certa altura de sua vida, Sansão conheceu Dalila, uma mulher filisteia. Bom, os filisteus tinham muita raiva de Sansão. Então, um dia se aproximaram de Dalila e ofereceram uma certa quantia de dinheiro para que ela descobrisse a fraqueza de Sansão e os ajudasse a enfraquecê-la. Então Dalila um dia perguntou para Sansão: "Você é tão forte, mas como poderia ser vencido?" Sansão virou para Dalila e disse: Se me amarrarem com 7 tiras de couro, eu ficarei fraco. Então Sansão dormiu e então Dalila amarrou com as 7 tiras de couro. Então gritou: Sansão, os filisteus estão vindo. No mesmo instante, Sansão se levantou e correu em direção à porta. Então, mas Dalila não se cansou e continuou com suas tentativas. Até que um dia, Dalila ameaçou Sansão, dizendo que ele não dissera a ela o motivo. Era uma prova que ele não a amava. Então, Sansão, cedendo às perguntas de Dalila, disse que se cortasse seu cabelo, ele ficaria fraco. Então ele dormiu e Dalila chamou alguém para cortar seus cabelos. Então gritou: Sansão, os filisteus estão vindo. Só que Sansão não conseguiu levantar. A partir daquele momento ele ficou fraco. Então ele foi preso pelos filisteus, foi torturado, deixado cego e fizeram de escravo. Bem, Sansão não teve somente essa transgressão, pelo que conhecemos pelo livro de Juízes. Ele era conhecido por ele fazer muitas coisas erradas. Além de se envolver com o povo inimigo,
Ele era conhecido por diversos crimes contra Deus e também pelas regras da época. Mas até aquele momento, Deus tinha continuado, ele continuou obedecendo pelo menos uma das únicas regras, que era não contar seu segredo e nunca cortar seus cabelos. Mas naquele momento, ele transgrediu uma das maiores regras que Deus deu a ele, a lei que ele deu antes até de seu nascimento. Durante muito tempo, Sansão tinha feito os filisteus de tolos. Sansão humilhava os filisteus. Ele acreditava que ele era o homem mais forte de todos. Ele acreditava que aquela força que ele tinha vinha dele mesmo. Mas a verdadeira força dele vinha de Deus. Com o objetivo de celebrar a vitória sobre Sansão, os governantes reuniram-se no templo de Drago e durante uma comemoração trouxeram Sansão da prisão e apoiaram ele nas duas colunas do templo. Sansão em sua última oração, que está em Juízes 16, 28. Amém? Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor. Ó Deus, fortalece-me só mais uma vez e permite expulsar um golpe que eu me vingue dos filisteus pela perda de meus olhos. Deus atendeu ao pedido de Sansão, que disse que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força as colunas do templo. E o templo caiu sobre os príncipes e todo o povo que estava no templo. Em toda a vida de Sansão, com toda a história de vida de Sansão, nós aprendemos que nós precisamos confiar em Deus e que toda a nossa força, todos os nossos poderes, mais ou menos, todas as nossas forças vêm dele, todos os nossos talentos, nossa vida. Nós temos nossa vida porque somos abençoados por Deus todos os dias. A história de Sansão é um grande exemplo disso. Quando Sansão, o homem que era considerado mais forte, se desamparou com Deus, se separou dele. Ele perdeu todas as suas forças, ele se tornou-se fraco, mais fraco que qualquer homem poderia ser. Mostra que nós não podemos confiar em poder, em sabedoria, nem em força própria. A superforça não consiste apenas em força física, força intelectual, as forças do dinheiro ou até a hierarquia dos trabalhos. Mostra que toda essa força, ela vem de Deus, a verdadeira superforça. O único jeito de podermos viver é confiando em Deus como nosso Senhor e Salvador. E seguindo as suas orientações. Através dele, podemos vencer as forças do mal e do medo. Então, cada dia mais possamos pedir a Deus
para que possamos ter a super força para poder lutar contra o mal. Por favor, E Jesus. estar com Ele todos os dias da nossa vida. Amém. Que possamos com Deus estarmos sendo que Deus possa estar nos abençoando cada dia mais, para que possamos cumprir o ID e transformar nossa geração. Que, como minha mãe já disse antes, queremos que Deus volte logo. Mas, para que Deus volte, precisamos cumprir a missão que Ele nos mandou, para pregar o Evangelho a todo mundo em minha geração. Amém. Que algumas pessoas dizem que as pessoas são o futuro dessa geração, porque ainda acredito que talvez não conseguimos cumprir essa missão. Mas com Deus tudo é possível. Amém. Aqui todos querem ser servos de Deus e pregar o Evangelho a todos aqueles que conseguimos enquanto estamos nessa vida. Amém. E estamos com Deus a todo momento, servindo com todo o nosso coração. Amém. Vamos orar? Possamos. Verdade. Ainda teremos um louvor. O fotão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fotão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo dos filisteus. Tornou forte, mais que um leão. Em seus esforços, como não tinha nem espada não. O fotão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fotão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvira o conselho dos pais, das mulheres filisteus ele foi atrás. E ao invés de juízo de Deus, os jovens sem juízo só seguiam os desejos seus. O fotão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fotão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por ali lá ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fotão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fotão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas a medida de Sansão orou, Deus ouviu suas forças não estavam. As colunas do templo de Dagon, ele derrubou os filhos, Deus derrotou. Sansão, o fotão do cabelão que cabelão que pediu atenção novamente do coração. Sansão, o fotão do cabelão que pediu atenção novamente do coração. Sansão, o fotão do cabelão que pediu atenção novamente do coração. Mas, diferente de Sansão, queremos ter uma vida consagrada a Deus.
Deus eterno Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia, essa santa presença e proteção. Querido Deus, por favor, abençoa cada um de nós, nos traz paz, tranquilidade, para que possamos voltar para casa agora e possamos ter essa palavra que ouvimos agora e guardar no nosso coração. Querido Deus, por favor, ajuda cada dia mais, espalhando a sua palavra a todo mundo em nossa dimensão, que possamos usar nossos talentos que o Senhor nos deu para podermos espalhar a tua palavra, possamos ser servos do Senhor e consagrarmos nossa vida a Cristo, meu Deus. Querido Deus, por favor, que se abençoe cada dia mais em nossas vidas. Abençoa para que quando levamos as palavras para casa, possamos dizer ela, para que possamos carregar as persianas e cada dia mais se voltar mais rápido, meu Deus. Porque a vida neste mundo está difícil. Este mundo está difícil. Está cheio de pessoas com mais humanas. Está sendo autodestruído, meu Deus, as pessoas. Querido Deus, por favor, cada dia mais possamos pegar essas palavras de amor e dedicarmos nossa vida a Cristo, meu Deus.